Pessoal, vamos continuar aqui então nossas resoluções de questões ou resolução de questões. Estamos na fase de licitação na semana 5, dia 4. Primeira questão. Eu deixei até grifado aqui que eu estava procurando a resposta dessa desgramada aqui. Veja que caiu para administração na Anatel, ok? Vamos lá. Dada a excepcionalidade, a licitação tipo técnica e preço somente é admitida para serviços de natureza predominantemente intelectual, ok? Por enquanto está escrito de acordo com a lei. Serviço de grande complexidade ou inovação tecnológica, ou ainda serviços que possam ser executados com diferentes metodologias, tecnologias, alocação de recursos humanos e materiais. Isso daqui foi tirado da instrução normativa aqui, ó, 02 de 2008 do Ministério do Planejamento. Ele vai dizer assim, especificamente em seu artigo 27, que ele vai dizer que o tipo técnico e preço deverá ser excepcional, somente admitido nos casos que tenham o quê? As características predominantemente intelectual, grande complexidade ou de inovação tecnológica ou técnica, ou ainda que possam ser executados com diferentes metodologias, tecnologias e alocação de recursos humanos e materiais. Veja, se isso daqui, essa instrução normativa não estiver no teu edital, ele não pode cobrar uma questão igual essa aqui, ok? Mas é bom você estar sabendo aí que o examinador às vezes ele dá uma de louco. Questão 22. Considere que uma empresa em processo de constituição, então em processo de constituição, tenha solicitado seu cadastro na unidade de administração pública. Então ele está em processo de constituição. Solicitou cadastro na tua unidade aí, para oferecer os seus serviços. Nessa situação, o referido cadastramento será efetivado, o que dará à empresa a condição de fornecer os serviços ofertados. Olha só, essa questão é uma questão ambígua que eu acho. Por quê? Porque o que fará a empresa a condição de fornecer os seus... O que dará, perdão, a empresa condições de fornecer... Ela dará à empresa condições de fornecer? Não. Ela dará à empresa condição de participar de licitação. Participar de licitação. Ok? E não de fornecer. Só vai fornecer depois da licitação. Vamos dizer que aqui, vamos fazer uma analogia ridícula. Licitação. Aqui tem uma abertura... uma máquina, certo? Nunca vi isso aí. Esse aqui eu tava assistindo desenho com a minha filha e gostei do negócio. Vou fazer uma analogia ridícula. Já tenho aqui empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4, empresa 5, babababá, empresa 50. Então todas elas estão entrando aqui nessa máquina, que é a máquina da licitação, certo? Estão entrando aqui e aqui só uma vai sair vencedora. Empresa 4, por exemplo. Então essa empresa 4, agora é essa empresa que vai ter condição, que é o que está escrito aqui, de fornecer os serviços ofertados na licitação, obviamente. Ok? Então veja, a licitação é um instrumento utilizado pela administração para a escolha de um fornecedor, ok? Então quando ele se cadastra, não dará à empresa a condição de fornecer os serviços, dará à empresa condição de participar da licitação, perfeito? Então esse foi o entendimento do CESP. Questão 23. Pode a administração exigir no edital como condição para habilitação da empresa interessada no certame a entrega de amostras do bem a ser adquirido pelo ente público? Olha só,
o que nós temos que pensar aqui? Essa situação aqui, você tem que ter um cuidado. Por quê? Você pode exigir amostra em edital? Resposta: posso. Agora, posso exigir como condição para habilitação? Aí não pode. Por quê? Imagina o seguinte: tenho 100 empresas, para elas participarem da licitação, eu vou exigir que elas me entreguem a amostra. Teria sentido eu onerar as empresas? Não teria sentido. Então tem sentido eu exigir a amostra no edital para a empresa o quê? Para a empresa vencedora. Certo? Para a empresa vencedora da licitação. Então, por exemplo, ela vai ser vencedora na fase de lance, nas fases ali da proposta. Agora ela vai entregar, então vai ter ali as propostas. Então a empresa que foi vencedora, ela vai para o segundo passo agora, que é o que? Entrega da amostra. Agora, em cima disso, o que vai acontecer? Eu vou avaliar se essa amostra está de acordo com o que eu especifiquei no meu edital. Se não estiver de acordo, eu vou fazer o quê? Eu vou desclassificar. Perfeito. Vou desclassificar essa empresa e vou chamar a segunda colocada. A minha pergunta agora: a segunda colocada vai para trazer o mesmo valor que a primeira? Sim ou não? Resposta é não. Por que não? Porque ainda está na fase de aceitabilidade, ainda não adjudiquei para ninguém, ainda não homologuei para ninguém, entenderam? Então, se ainda estou, essa empresa que ofereceu aqui uma proposta, pode ter aqui um preço muito baixo, porque a entrega ela era inferior à qualidade que eu estava precisando. Então, se assim ocorresse que eu vinculasse nesta fase o preço da primeira, o que ia acontecer? A segunda, se ela tivesse que oferecer uma maior qualidade, ela não conseguiria ajustar o preço dela conforme a proposta da primeira. Então, ainda estou dentro da licitação, ainda não terminou, ainda não tem a empresa vencedora. Então a empresa vai se consagrar a vencedora nesse caso, quando ela oferecer uma proposta a menor preço e ainda a amostra ser aprovada. Então essa é a condição, perfeito? Então não foi aprovada ainda, então eu vou para a segunda, vou para a terceira, vou para a quarta e vou pegando os preços delas, ok? Lembrando que esse daqui é do tipo menor preço, beleza? Senão vai ter aquelas outras condições que a gente já viu. Olha só, o acórdão do TCU 1634 do plenário vai falar que, uma vez que não prejudicada a celeridade que norteia o pregão, não vejo óbices à exigência da apresentação de amostras dos bens a serem adquiridos, desde que o encargo seja imposto após a fase dos lances ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar. Perfeito? Então é isso que pode ocorrer. Senão eu onero todas as demais empresas que elas sequer ganhariam aí o certame. Questão 24. Por determinação legal, a adjudicação de uma compra feita na modalidade pregão dispensa diligenciamento. Então, determinação legal, ele está dizendo assim que, olha, na lei está descrito que para eu adjudicar uma modalidade pregão dispensa diligenciamento. Existe isso? Resposta: não tem. Inclusive, quanto mais diligenciamento, o que é diligenciamento? Como é que eu posso dizer? É o canal de comunicação que você vai ter entre o fornecedor e a administração pública. Então, a administração pública constatou qualquer dúvida na apresentação da proposta, documentação, ele vai o que? Oficiar, vai encaminhar os diligenciamentos para que sejam sanadas as eventuais dúvidas, ok? Mas lembrando que ele não pode alterar o que já está previsto na proposta, ele não pode alterar, não pode oferecer documentos a mais, perfeito? Senão eu estaria trazendo a oportunidade dele para
de ser tratado de forma diferencial. Se ele não tá, se a documentação que ele já apresentou não for suficiente para atender os requisitos do edital, ele vai ser desclassificado, perfeito? Porque ele não atendeu aos requisitos. Então essa diligência ela vai somente para sanar as informações relativas aos documentos que já foram entregues. Então não dispensa, não tem essa determinação legal, portanto a questão está incorreta. Então, ó, a próprio artigo 43, só que é da Lei 8666, que vai servir de forma subsidiária para a Lei do Pregão também. Então é facultada a comissão o quê? A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. Ó, vedada, como eu estava falando, a inclusão posterior de documento e informação que deveria constar originariamente da proposta. Ou seja, eu não posso deixar ele entregar a documentação que a primeira vez apresentada não atendia os requisitos previstos no edital. Se não atendia os requisitos previstos no edital, ela deve ser desclassificada. Questão 25. A diretoria administrativa da Câmara dos Deputados, com o intuito de fomentar a utilização de bens ecologicamente sustentáveis, essa questão já caiu várias vezes para nós, né? Inseriu no edital de licitação de compra de aparelhos elétricos diversos a exigência de que somente seriam aceitos produtos com consumo de energia limitado ao determinado nível. Então, julgue o item. Se, no referido processo licitatório, todos os licitantes forem inabilitados ou suas propostas desclassificadas, a Câmara dos Deputados poderá conceder aos licitantes prazo para apresentação de nova documentação ou de novas propostas. Certo ou errado? Certo, é o que a gente já viu. Nós temos o prazo de 8 dias úteis, que eles podem ser estendidos, se fosse no caso de convite seriam até 3 dias, perfeito? Então é o que está previsto na lei. Então, questão correta. Questão 26, classifiquei ela aí como uma questão difícil. Essa questão difícil, mas vamos ver aí. De acordo com o posicionamento do TCU, a possibilidade de dispensa prevista no artigo 32, parágrafo 1º dessa lei, não se estende à documentação relativa à Seguridade Social. Olha que desgramado, até hoje eu nunca tinha visto, até eu ter visto essa questão pela primeira vez, eu nunca vi o CESP cobrar algo e somente trazendo referência a um artigo para que você tivesse ciência do que se tratasse, que você, como pré-requisito, você soubesse o que está trazendo no artigo. Então é uma situação muito atípica, certo? Mas eles pegaram um posicionamento do Tribunal de Contas da União e o nosso examinador sequer quis desmembrar isso daqui ou trazer a definição, trazer o que está previsto nesse artigo 32, parágrafo 1º, ok? Então, é uma questão muito ruim nesse sentido. Por quê? Imagina, ele pega todas isso, se essa moda pegasse, ele pegaria lá, segundo a lei 8666, no artigo 3º, aí ele só faz remissão a artigos, aí você vai ter que entrar num patamar muito mais hard, certo? Porque aí você vai ter que começar a entender, não só entender a lei, mas também ter ela decorada de capa a capa. Não tem sentido. Eu ia falar outro nome de capa a capa, foi a salvação aí para não ter falado a besteira. Mas vamos lá. Vamos ver o que diz o artigo 32. A documentação que tratam os artigos 28 a 31 poderá ser dispensado no todo ou em parte nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão. Então, ele está me dizendo aqui que aqui nós temos aqui o que? Documentação. Que elas são documentação que são exigidas. Aqui é documentações daí, né? Exigidas no edital. Perfeito? Então, documentação exigida no edital.
Então ele está dizendo que, de acordo com o posicionamento da União, dessa lei não se estende a documentação relativa à Seguridade Social. Então ele está falando assim que da documentação que estão exigindo, eu não posso excepcionar as relativas à Seguridade Social. Perfeito? Vamos ver. Veja só, então vamos puxar o artigo 28 ao 31. Então diz a documentação para habilitação, nós temos que ter identidade, registro comercial, ato constitutivo, inscrição do ato constitutivo aí, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício, decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento do país. O artigo 29 vai falar sobre o CPF, CNPJ, que agora mudou, aliás mudou, era CGC, agora é CNPJ. Inscrição de cadastro de contribuinte, inscrição da prova de regularidade nas fazendas aí, federal, estadual, municipal. Aqui ó, no artigo 29, prova de regularidade relativa à Seguridade Social, FGTS, demonstrando situação irregular e o cumprimento dos encargos sociais previstos em lei. Então este inciso 4 aqui é que o TCU diz que não pode ser dispensado, perfeito? É obrigatório em toda e qualquer licitação a exigência do que? Da prova de regularidade relativa à Seguridade Social, perfeito? Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. No artigo 30, por fim, vai falar que qualificação técnica vai se limitar a registro e inscrição na entidade profissional competente, comprovação de aptidão para o desempenho das atividades, que tomou conhecimento de todas as informações e que tem prova de atendimento de requisitos. Olha o que diz o TCU. Por força do artigo 195, parágrafo 3º da Constituição Federal, a documentação relativa à Seguridade Social prevista aí no inciso 4º, inciso 4º do artigo 29 da Lei 8666 é exigência obrigatória nas licitações públicas, ainda que na modalidade de convite para a contratação de obras, serviços ou fornecimento, mesmo que trate de fornecimento para pronta entrega. Então ele não está excepcionando, certo? Como prevê aqui, ó, volta aqui, ó, a documentação poderá ser dispensada no todo ou em parte nos casos de convite e concurso ou para fornecimento de bens de pronta entrega. Então ele está dizendo assim, olha, TCU está dizendo assim, esta daqui, a regularidade da Seguridade Social, não. Por quê? Porque é o seguinte, qual é o entendimento do TCU? Vamos puxar aqui, porque lá na própria Lei 8666 vai trazer uma situação que nós temos aí as responsabilidade da administração quando ela contrata fornecimento de mão de obras com dedicação exclusiva, terceirização. Nós temos duas responsabilidades. Nós temos a subsidiária e a responsabilidade solidária. A subsidiária é quando a administração ela é chamada para responder por débitos, por exemplo, trabalhistas, certo? Quando ela é chamada para responder por débitos trabalhistas? Quando a empresa que foi contratada não tiver mais condições de pagar os débitos trabalhistas, foi à falência e não existe mais, não tem de onde tirar mais, não tem mais bens qualquer. Aí quem vai ter essa responsabilidade
da administração pública, ok? Então, subsidiária, quando tiver débito trabalhista, então só vai ser chamada após esgotado aí todas os bens e recursos da empresa e ela for, não tem mais de onde tirar, e vou chamar a administração para responder junto. Agora, a solidária ou a empresa ou a administração pública, ou uma ou outra pode quitar, ou seja, a solidária vai o que? Responder junto. Responde junto. Qual é o caso que a solidária responde junto? No caso de previdenciário. Então, no caso da previdência, a administração responde junto. Então, o artigo 29, o inciso 4º, ele vai trazer o que? Seguridade Social. Aqui, nós temos quem? A Previdência. Então, se a administração responde junto, é por isso que o TCU falou, olha, se nós vamos responder junto, nós, a administração, vamos responder junto, é o mínimo que se espera é que a empresa que vai ser contratada tenha uma regularidade relativa à Seguridade Social. Então, eu não posso fazer o quê? Aqui, voltando, não posso dispensar esta certidão de regularidade da Seguridade Social, perfeito? Então é isso que é o entendimento do TCU, perfeito? Não teria muito, então veja, a questão não é difícil. O que a tornou difícil foi o que? De acordo com o posicionamento do Tribunal de Contas da União, a possibilidade de dispensa prevista aqui no artigo 32, parágrafo 1º dessa lei, não se estende à documentação relativa à Seguridade Social. Agora, você entendendo o posicionamento dele, a questão, como eu já falei, vai baixar o nível aí de dificuldade, perfeito? Então é isso que nós sempre tentamos aí trazer as questões para que quando você entenda, ela fique cada vez mais fácil. Quanto mais você repita ela, mais vezes você repita, mais vezes você tenha familiaridade e a tendência é cada vez ficar mais fácil aí, é quando cair na tua prova você vai acertar com certeza, ok? Continuando, artigo 27, tô ficando maluco já, né? É bom que eu tô ficando ainda, não sou. Artigo 27, não. Questão 27, então vamos lá. Consoante o posicionamento firmado pelo TCU, então veja que ele está trazendo sempre pedindo sobre posicionamento para o pessoal na área de direito, certo? O pessoal que vai trabalhar emitindo algum parecer, então ele tem que estar sempre antenado para saber o posicionamento, principalmente do Tribunal de Contas, perfeito? Então, consoante posicionamento firmado pelo TCU, as minutas de edital de licitação devem ser individualmente submetidas à assessoria jurídica do órgão ou entidade licitante, não se admitindo a utilização de minuta padrão, ainda que previamente aprovada pela assessoria jurídica. Na realidade, isso daqui está incorreto. O TCU ele tem o posicionamento que você pode sempre, por exemplo, vamos supor que você está sempre a cada 3 meses você compra material de expediente, cada 3 meses material de expediente, nova licitação, o que vai acontecer? Você pode ter o que? Uma minuta de edital padrão. Então eu pego essa minuta aqui, faço uma minuta de edital padrão, e em cima dela vai ter aqui a consultoria jurídica ou assessoria jurídica vai emitir um parecer, e nesse parecer ele vai colocar, olha, sempre quando envolver esse objeto já está pré-aprovado. Então eu vou utilizar essa minuta para e coloco aqui o chamado, a AGU chama de parecer referencial. Então eu posso colocar aqui a minuta do edital e aí que eu coloco o parecer referencial aqui dentro, aqui eu coloco o edital e o parecer referencial. Posso fazer isso? Posso. Olha o que o TCU diz.
Acordo 2674, é possível a utilização pelos órgãos da entidade de administração pública federal de um mesmo parecer jurídico em procedimentos licitatórios diversos, desde que envolva a matéria comprovadamente idêntica, e seja completo, amplo e abrange a todas as questões jurídicas pertinentes. Esse parecer referencial, ele coloca, inclusive, por exemplo, quais são as observações, certo? Que a administração precisa estar atenta, e ele vai colocando ali, pontuando todas, como um rol exaustivo. E aí você percebe que nesse parecer referencial, às vezes o edital ele somente recai em 2 ou 3 itens que eles colocaram, mas eles colocam todas as questões jurídicas pertinentes para que eventualmente se utilize aquele parecer referencial para uma outra licitação, para um outro caso, e eventualmente aquele outro caso seja contemplado por outros apontamentos, eles já estão constantes aí nesse parecer referencial. Então é possível, então a questão está errada, porque aqui está dizendo que não é possível, não se admite. Resposta errada, se admite sim a utilização de minuta padrão. Questão 28. Para a licitação de uma obra de engenharia estimada em 200 milhões de reais, a administração é obrigada a realizar audiência pública prévia para a publicação do edital. Resposta estava certo, porque nós tínhamos 1,5 milhão, 1,5 milhão era a concorrência, então esse 1 milhão, 1,5 milhão vezes 100, isso daqui dava o quê? 150 milhões. Então, licitações acima desses 150 milhões, sempre precisa ser feita aqui audiência pública prévia à publicação do edital, perfeito? Agora, mudou com o decreto 9412, e agora tem o que? O decreto vai dizer que é 3,3 milhões, isso é milhões, vezes 100, isso vai dar quanto? 330 milhões. Então, acima ou a partir de 330 milhões, necessariamente deverá ocorrer audiência pública prévia à publicação do edital. Então, essa aqui, ela está errada agora, ok? Mas vamos ver. Sempre que o valor estimado para a licitação ou para um conjunto de licitações simultâneos ou sucessivos for superior a 100 vezes ao limite previsto no artigo 23, inciso 1º, a linha 6, C, que trata aí de concorrência, ok? Vai ser obrigatoriamente, terá aqui então uma audiência pública aí, com antecedência mínima de 15 dias para prevista a publicação do edital. Então veja, da publicação, não da abertura. Olha, audiência pública, a publicação é diferente do que? Da abertura da sessão pública. O que significa isso? Significa dizer que eu vou fazer essa audiência, se eu faço uma audiência que já está contando prazo para abertura da sessão pública, ou seja, já foi publicado o edital, não teria muito sentido essa audiência pública, seria mais para inglês ver. Audiência pública, qual é a ideia do legislador? Para que traga pessoas interessadas, pessoas do ramo, tanto do ramo do fornecimento do material, inclusive acadêmicos e estudiosos relativos à área, para que eles tragam opiniões, para que eles tragam um maior salvaguarda aí ao recurso público, aos gastos públicos, para evitar que a administração faça besteira. Então, ele vai ser submetido aí à apreciação nessa audiência pública aí de todo o que se precisa para a contratação, e o pessoal vai estar opinando, e aí depois disso que eu vou fazer os ajustes, e depois desses ajustes que ocorre a publicação do edital, perfeito? Então, só cuidar com esse detalhe. Então, nesse caso, ele foi alterado o gabarito, como eu falei, porque 200 milhões de reais estava certo, agora está errado por causa do novo decreto aí.
Perfeito? Questão 29. O critério para definir a obrigatoriedade da audiência pública. Então, a obrigatoriedade da audiência pública, qual o critério? No início do processo licitatório é o valor. Certo ou errado? A gente acabou de ver que é 100 vezes a concorrência pública, 100 vezes o valor da concorrência pública. Então, a obrigatoriedade da audiência pública, ela tem se relacionada ao valor estimado. Certo ou errado? Certo. Para licitação ou em conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas, certo? Simultânea ocorrendo todas de uma vez só, mas em vários procedimentos separados, ou sucessivas, eu faço uma, depois faço outra, depois faço outra, ok? Olha aqui, ó, simultâneas, licitações simultâneas ou sucessivas. Então, está correto o nosso item aí. A última questão, em determinado processo licitatório foram observados os seguintes fatos. Vamos para a questão que às vezes ele nem precisa dos fatos. Aí depois a gente volta lá se caso for necessário. Somente os membros da comissão e os licitantes credenciados deveriam ter assinado a ata. Então vamos ver aqui. Por se tratar de licitação de obra complexa, a comissão de licitações decidiu criar uma combinação dos tipos não. Durante a sessão pública, de propósito, o presidente da comissão de licitações permitiu apenas a presença de pessoas que se comprometeram a assinar a ata, em conjunto com a comissão e os licitantes. Então, ele permitiu lá a qualquer cidadão participar como que eu posso dizer? Participar no sentido de a presença deles. Então ele pode participar como ouvinte, como acompanhar, para fiscalizar, para ter o controle social. É possível alguém acompanhar uma licitação não participando dela? Resposta sim. Aqui ele está dizendo assim, olha, se você participar dessa licitação, se você for lá para assistir essa licitação, o que vai acontecer? Você vai precisar assinar junto com a administração e com os licitantes presentes. Tem sentido isso? Não tem sentido. Olha só. A abertura dos envelopes contendo documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público. Então, em ato público, então pessoas que não sejam da comissão e também não sejam licitantes podem participar, ok? Previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinadas pelos licitantes presentes e pela comissão. Então, é um ato público, qualquer um pode entrar, qualquer um pode acompanhar, mas a assinatura ela se dá pelo licitante e pela comissão. Perfeito? Então, por isso meu item está errado, porque somente os membros da comissão que deveriam ter assinado a sessão. Eita, certo? Está errado esse item aqui. Isso aqui está errado, beleza? Então isso aqui está errado porque eles, desde que se comprometessem a assinar a ata, presença de pessoas, não, está errado isso, perfeito? Mas a questão está trazendo o quê? A questão está trazendo que somente os membros da comissão e os licitantes credenciados deveriam ter assinado, perfeito, é somente eles, outras pessoas podem acompanhar, mas eles não assinam, perfeito? Meu povo, mais uma para conta. Fechamos mais uma, então vamos para a próxima e nós estamos construindo a aprovação de vocês. Tenha certeza que você está no caminho certo, tenha certeza que mais um degrauzinho você está subindo aí no ápice, para chegar no ápice aí que vai chegar lá em cima. Quando chegar lá em cima, você completou todas as fases necessárias para a tua aprovação. Veja que é um processo lento, constante e deve para isso ter essa persistência que você está tendo. Então veja que é muita coisa, mas não fiquem preocupados, porque a ideia do curso veja só, vou colocar aqui para vocês aqui, quem quiser desligar e ir para o próximo já pode, mas aqui ó, a ideia é direito administrativo, é o que mais cai. Depois nós temos a legislação administrativa que a gente está vendo aí, que está dentro na realidade do direito administrativo, e depois nós temos lá o direito constitucional, são o carro-chefe.
certo? Só que aqui, daqui para frente, nós vamos fazer os simulados e as revisões. Simulados, sempre quando tiver outra matéria, a matéria é abarcada. Ou seja, quando uma matéria nova, ó, vou colocar aqui, matéria nova, mais direito administrativo, mais direito constitucional, que são as revisões e são os simulados, que você está constantemente vendo. Então, o que acontece isso? Então, agora eu vou ter aqui mais uma matéria nova, 2, mais direito administrativo, mais direito constitucional. Ou seja, veja que você vai construir aqui, então, aqui a primeira, segunda, terceira, quarta. Essas são as matérias que a gente está vendo. Agora estou vendo aqui, ó, 1 e 2, aqui 1 e 2 e 3, 1, 2, 3 e 4. O que está acontecendo com o direito administrativo? Ó, está repetindo várias e várias vezes até chegar aqui na matéria 10, por exemplo. Então aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui você vai continuar vendo o direito, ó. Olha quantas vezes está vendo. Então agora, não entendi muito bem. Você está vendo, você vai ver até o final do curso inúmeras vezes as matérias mais importantes, que elas chegam até aqui, por exemplo. Então as que mais são importantes são as que mais você vai estar vendo, são as que mais preparadas você vai estar. Não que a outra não esteja preparada. E quando você estiver terminando essas matérias que tem pouca recorrência em prova, tá próxima a tua prova e você vai lembrar dela e vai garantir uma excelente pontuação. Beleza, meu povo? Vamos lá? Um abraço, até mais.